Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos testar os componentes do projeto 2 no Tinkercad. Eu separei essa aula em duas partes. Então, a primeira parte nós vamos focar mais no transistor e na parte 2 a gente vai começar a ver as características do capacitor e a integralizar os componentes. Muito bem. Então, os objetivos da aula são definir a teoria do transistor, né? Depois transistores comerciais, vou demonstrar aí alguns transistores comerciais em slide e o que a gente vai utilizar no projeto, que é o BC548. A montagem de um circuito básico com transistor no Tinkercad, não vai ser ainda a montagem efetiva do projeto, vai estar no caminho, mas não será ainda a montagem do projeto 2, que ele é um pouco mais complexo. A gente vai começar com básico de transistor e teste de um circuitinho com transistor no Tinkercad, simulando esse circuito em operação de chave eletrônica. Muito bem. Então, o transistor, né? O que seria o transistor? O termo transistor é a contração de duas palavras em inglês, transfer resistor, né? Que é resistor de transferência. Existem dois tipos básicos de transistores de acordo com o tipo de dopagem de cada terminal. Existem três terminais: a base, que seria o controle do transistor, o coletor, que coleta energia, e o emissor, que emite essa energia. Tá? Então, esses dois tipos são NPN e PNP. Tá? Então, nós estudamos lá na aula de eletrônica, na parte teórica, que o diodo é uma junção de um material P com outro material N, né? Então, se eu excluir essa parcela, por exemplo, analisando o transistor NPN, né? Se eu excluir essa primeira parte, nós temos um diodo, PN. Tem a região de depleção e tudo. Tanto que se observarmos aqui, ó, tem uma setinha, tá? Que representa o diodo. O transistor, o que muda para o diodo, né? É assim, ele vai funcionar quando eu tiver uma corrente de base, tá? Então, os transistores bipolares, que é o nosso caso, sempre terão uma corrente de base. Base pode ser P ou pode ser N, dependendo do tipo de transistor. Mas sempre que houver uma corrente de base, a energia que é coletada lá no coletor, no C, será emitida para o emissor. Então, em termos de simbologia de diagrama, nós temos base, coletor, emissor. Coloco o positivo no coletor. Assim que eu injetar, nesse caso, positivo na base, vai surgir uma corrente circulando da base para o emissor e surge também uma corrente lá do coletor para o emissor. Por isso que é uma chave eletrônica. Eu controlo esse componente através de uma corrente elétrica de base. Tendo essa corrente de base, surge uma corrente N vezes maior entre o coletor e o emissor. Tá? O transistor tem de diversos modelos, tamanhos e aplicações. Né? Então, aqui eu coloquei alguns existentes, né? Existem mais, existem transistores maiores, né? Que esses daqui. O que a gente vai utilizar é esse carinha aqui, ó, bem similar com esse. Não é o BC337, é o 548, mas o encapsulamento dele é bem similar a esse. Mas tem de diversos formatos, ó. Cada um desses transistores, esses maiores aqui, eles são transistores de potência, tá? Então vai processar, dependendo aí, 1 ampere, 2 amperes, 5 amperes. Então, dependendo do tipo de circuito, tem-se aí um tipo de transistor específico para aplicação. Muito bem. Então, falando agora do nosso projeto, né? O transistor a ser utilizado no projeto 2 é o transistor bipolar BC548. Tá? Esse componente irá operar como uma chave eletrônica controlada a fim de ligar LEDs de forma alternada. Então, o componente tem essa cara aqui, ó, então, o BC548, dá para ver aqui, né, pelo código dele. E olhando para essa parte lisa aqui, nós temos três terminais. Se observar esse diagrama, nós temos o símbolo do componente e os terminais. 1, que é o coletor, 2, que é a base, e o 3, que é o emissor.
olhando para o componente, terminal 1 seria o mais à esquerda. O 2, que é a base, é o do meio. O 1 é o coletor, né? Conforme já dito. E o terceiro terminal é o emissor. Então, tendo o componente com a simbologia de manualzinho, né? Que é datasheet, que nós chamamos, manualzinho do componente, deve-se pesquisar no Google, por exemplo, como datasheet, com 2 E's, tá? Não com I. Do componente BC548. Por exemplo, daí vai aparecer essa figura, a figura do componente e a figura esquemática, tá? Indicando os terminais, daí tem ganho de corrente, tem corrente máxima processada em corrente contínua, variação em sinais alternados, né? De um transistor de pequenos sinais. Então não vai ver lá nada assim como 1 ampere, 2 amperes, aqui vai ser na ordem de milli, tá? Miliamperes, miliwatts. Tá? Muito bem, então falando da parte de simulação, né, que nós iremos fazer no Tinkercad, eu peço para que vocês abram, criem um novo circuito, né, create a new circuit, lá no Tinkercad, e busque por transistor. Daí vai aparecer esse carinha aqui, ó. Tá? Daí nessa simbologia aqui, como o Tinkercad trabalha com a aparência física do componente, ele já demonstra aqui quem é o coletor, quem é a base e o emissor. Está escrito no componente, tá? O transistor que queremos utilizar é esse mesmo, o transistor NPN BJT, que é transistor de junção bipolar, né? Sempre do inglês, por isso que ele é de trás para frente. Então, o primeiro componente da aula de hoje é esse daqui. O segundo componente, né, que vai ser utilizado em todas as aulas, bem dizer, será a placa, que é o nosso protoboard, né, lá da prática. Então, nós temos a opção aqui de placa de ensaio pequena, mesma da aula passada. Vamos selecioná-la também. Depois, iremos pegar um botão, que tem 4 terminais. Seleciona o botão. Ó, já temos protoboard, transistor e um botão. Esses dois aqui são componentes novos, né? O protoboard vimos na aula passada. Muito bem, feito isso, eu peço para selecionar ainda a bateria de 9 volts, um LED vermelho e resistores. Tá? Então, os componentes a serem utilizados na montagem desses projetos são esses daqui. Tá? Então, protoboard, chavinha, o botão, LED, resistor, transistor, que esse vai representar o nosso BC548, e bateria de 9 volts. Muito bem, a ligação dos componentes é exatamente esse daqui, né? Não tem muito segredo. Algo que gerou dúvida na aula passada, vou comentar aqui, é como fazer essa ligação aqui, né? Então a ligação é bem simples, você vai vir aqui no terminal da bateria, com o cursor, clica, arrasta o cursor para cima, clica de novo para fazer essa voltinha aqui, ó, tá? Daí arrasta de novo até esse pontinho aqui, clica de novo para ter uma voltinha para baixo, clica aqui e conecta no protoboard. Fez isso para o positivo, faz para o negativo, a mesma coisa. Tá? Então o positivo ele vai ficar nesse barramento vermelho, né, barramento positivo, e o negativo no barramento preto. Tá? Faremos o que? Pegaremos um sinal positivo e jogaremos nesse terminal aqui do botão. No outro terminal cruzado, nós passaremos pelo resistor. Esse resistor aqui, tá, o resistor de 3900, ele estará conectado no C, tá certo? Aliás, no C não, desculpe, na base. A base é o Bzinho aqui do meio. Como que eu sei disso? Por essa linha, ó. Protoboard interligado nessa direção, sai a linha azul da base, está aqui na linha 14 do protoboard, né? E eu sigo aqui para a linha 7, que é interligada também com esse resistor. Então sai a energia do positivo, passa pelo botão, chega no resistor via protoboard, chega na base do transistor. Ou seja, fechei o botão, tem energia na base. O que vai acontecer por consequência? Daí sim, ó,
pego o positivo aqui da nossa bateria de 9 volts na linha 9 que está alinhado com o nosso resistor. Então passou a energia pelo resistor, chegou no coletor. Coletou a energia, base estacionada estará quando eu pressionar o botãozinho. Muito bem, base acionada, passa energia do coletor para o emissor e fecho no LED. Aqui vai ser o anodo, que seria o positivo do LED, e o catodo, que é esse carinha interligado na linha 16, que eu puxo daí para o barramento negativo da fonte de 9 volts. Então, nesse momento, circuito montado, ponho para simular, pressiono lá o botãozinho de simulador, que vai ficar no canto superior direito, não vai acontecer nada. Para acontecer, devemos pressionar o botão. Então, pressionando o botão, o LED acende. Se eu soltar o botão, o LED apaga. Simples assim. Então, nós temos o circuito, e esse botãozinho está acionando o LED através de um transistor. Daí você para e pergunta, puxa, professor, mas eu poderia fazer isso de uma forma muito, muito mais simples. Poderia pegar apenas o botão, tá aqui no positivo, jogo no resistor já joga direto no LED, para limitar a corrente, e o catodo dele no negativo, Pressionei o botão, acende o LED, não pressionei o botão, o LED vai estar apagado. Não funcionaria também? E eu digo, funcionaria, tranquilamente. Aliás, se a aplicação prática fosse essa, acionar o LED através de um botão, seria o modelo mais viável. Mas, como a nossa aplicação é algo maior, não é somente isso, eu peço para que vocês montem esse circuito e ao pressionar o botãozinho, o transistor tem que chavear o LED. Por quê? Porque nesse momento ele vai estar chaveando em função de um contato mecânico nosso. Mas, no projeto 2, não seremos nós a fazer isso daqui, a pressionar o botão para fechar o circuitinho do transistor e ligar o LED. Mas sim um capacitor, tá? Adiantando aí cenas nos próximos capítulos, Então, o capacitor, a gente vai ver que ele será capaz de acionar o transistor de forma automática. Eu ligo o circuito e ele fica. Aciona o transistor, não aciona transistor. Aciona o transistor, não aciona. E quando eu aciono o transistor, ligo o LED, Então, eu ligo o LED, desligo o LED. Ligo o LED, desligo o LED. É o circuito astável, que nós chamamos, tá? Então, ele sempre vai estar alternando. Hora LED aceso, hora LED apagado. Quando um apaga, o outro acende. Por isso que são 2 LEDs, no projeto 2. Tá certo? E aqui, gente, feliz, como sempre, quando o circuito funciona. Espero que todos consigam acionar o LED aqui, com o botãozinho. Se tiver algum probleminha também, eu estou disponível no chat, assim como todas as aulas. Tá certo, turma? Então, a aula de hoje vai ser isso. Eu vou deixar uma tarefa programada já, para ser liberada às 8 da noite, às 20 horas. E a tarefa vai ser em cima da simulação no Tinkercad. Então peço para que vocês reproduzam esse circuito no Tinkercad. Tira um print ou tira uma foto com o circuito parado e com o circuito funcionando, pressionando o botãozinho, tá? Daí tira uma foto lá com o botãozinho pressionado, LED aceso, e uma outra apenas com o circuito montado. Peço para que vocês subam essas 2 fotos, no caso, em anexo, tá? Pode salvar as 2 fotos em PDF, pode subir as 2 fotos, não tem problema. Mas as fotos serão os documentos a serem utilizados para a avaliação da aula de hoje, tá certo? Eu não vou liberar um forms com perguntas, como foi a ligação do circuito de hoje, sei lá, qualquer coisa assim. Hoje vai ser efetivamente montar o circuito, registrar através de foto, salvar essas fotos em algum formato legível, pode salvar em PDF ou não, vocês que decidem, porque aqui no Teams eu consigo observar os 2 tipos de arquivo. E é isso aí, qualquer dúvida eu estou disponível no chat. Até a próxima.